Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Meu nome é Edson. Caso gostem dos vídeos, peço desde já que dê aquele like, se inscrevam no canal, pois isso nos ajuda muito a continuar esse trabalho. E óbvio, compartilhem com aqueles que vocês gostam. Jesus era um espírito extremamente sábio. Jesus aproveitava cada situação que ele entendia prudente, que ele entendia como uma situação propícia para passar os seus ensinamentos. É muito comum vermos nos evangelhos momentos corriqueiros do dia a dia, momentos que a princípio não percebemos nenhuma grande importância, mas que Jesus aproveitava aquela situação para passar um ensinamento que seria imortalizado, que seria seguido milhares de anos depois da sua vinda. E o nosso tema de hoje se encaixa perfeitamente nessa situação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 11 a 18, Jesus ele passa aquele ensinamento sublime. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Olha, esse, na minha modesta opinião, é um dos ensinamentos talvez mais diretos de Jesus. Devemos contextualizar a situação. Na época, o que sabemos é que muitos alimentos eram considerados impróprios, talvez até proibidos de consumo. E você comer sem lavar as mãos era considerado, inclusive, até mesmo uma ofensa. Peço desculpa caso a precisão não esteja tão correta. Mas Jesus ele nos dá esse ensinamento de forma sublime. O problema não é o que entra pela nossa boca. Obviamente Jesus fazia referência sobre o alimento material, mas é o que sai dela. E é aí que está a profundidade, aí que está toda a maravilha desse ensinamento. O que sai da nossa boca muitas vezes é o problema, porque mais para frente Jesus continua. O que sai da nossa boca é o que o nosso coração está cheio. Maledicência, xingamentos, injúrias, enfim. Quando essas coisas são corriqueiras de saírem pela nossa boca, é porque o nosso coração provavelmente está carregado de ódios, rancores, enfim, sentimentos que nos prendem, que nos fazem criar raízes nesse mundo de transição que estamos vivendo, nesse mundo de expiação e prova se transformando num mundo de regeneração. Como diriam os antigos, e entre eles eu falo muito da minha avó, a sabedoria dos antigos é uma coisa maravilhosa. Minha avó sempre dizia: a gente tem 2 ouvidos e uma língua porque é melhor ouvir do que sair falando por aí. E é exatamente isso. Quantos problemas, quantas situações nós poderíamos ter resolvido com mais facilidade, ou essas situações talvez não tivessem nem existido, se simplesmente tivéssemos mantido a nossa língua quieta e simplesmente tivéssemos ouvido, digerido, para depois falar. Queridos, somos espíritos em evolução. Temos situações onde devemos deixar claro que nós
somos de forma alguma perfeitos. É natural, somos seres sentimentais, nós somos seres que borbulhamos sensações e sentimentos. E como a irmã Sidufo nos ensina naquele maravilhoso livro, Escutando os Sentimentos, precisamos prestar atenção neles. Precisamos focar, perceber quais são os tipos de sentimentos que estamos tendo. Porque quando estamos falando, estamos exteriorizando esses sentimentos. Então devemos prestar atenção em que tipo de sentimentos estamos tendo. E podemos ter isso através da nossa fala. Querem um exemplo? Quem aqui conhece aquela pessoa que tudo está errado para ela? Mas nada está bom, nada presta, nada funciona. E detalhe, muitas vezes essas pessoas somos nós, tá? Eu me incluo facilmente nisso muitas vezes. Aquela pessoa que, como diz o desenho, ó céus, ó vida, ó azar. Incomoda ficar perto dessa pessoa, incomoda ouvir essa pessoa. Porque ela transmite um sentimento, pela boca dela saem sentimentos, não só palavras que parecem que tiram nossas energias muitas vezes. Parecem vampiros. Como também existe o outro lado, e também devemos nos incluir. Aquelas pessoas que sempre têm uma mensagem bacana, aquela pessoa que sempre é otimista, sempre tem esperança. É aquela pessoa que te prende com a fala dela. Aquela pessoa que a gente nem vê a hora passar quando está falando. Cara, isso é o sentimento de otimismo, o sentimento de amor, de fé, de esperança. Como é bom estar perto dessas pessoas. Mas como disse Jesus, o que nos contamina é aquilo que sai pela nossa boca. Porque o que sai pela nossa boca, quando não mentimos, é exatamente aquilo que estamos sentindo, é exatamente aquilo que pensamos, é exatamente aquilo que estamos oferecendo ao mundo. Oferecemos ao mundo, muitas vezes, coisas boas, mas muitas vezes pessimismo, rancor, como dissemos agora há pouco. Então, aquilo que dizemos, basicamente criamos uma realidade com aquilo. Magoamos muitas vezes as pessoas, em 99% das vezes, com palavras. Com certeza nos lembramos de frases que nos foram ditas há muito tempo atrás que nos magoaram, mas o contrário também, palavras que nos foram ditas há muito tempo e que nos impulsionaram e que lembramos com carinho até hoje. E como aprendemos muitas vezes, o pensamento cria. Como diria o Espírito Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, esse espírito maravilhoso que esteve aqui há não muito tempo atrás, que nos deixou uma obra riquíssima sobre a vida no mundo espiritual, no livro Pensamento e Vida. Logo no começo, Emmanuel nos diz algo maravilhoso em 2 linhas. O pensamento cria a vida que procuramos. Eu vou repetir. O pensamento cria a vida que procuramos. Em outras palavras, a nossa vida está exatamente da forma que pensamos. E podemos acrescentar, e da forma que pensamos e falamos. Porque, como dissemos, as palavras são a extensão do pensamento. Se eu tenho um pensamento otimista, se eu tenho um pensamento com fé, um pensamento que, apesar das dificuldades, as coisas vão dar certo,
dentro do tempo de Deus, não no nosso tempo, que às vezes é um tempo de eu quero isso, beleza, cadê? Não, não é assim. O tempo de Deus é totalmente diferente. Nós movemos energias maravilhosas, a espiritualidade amiga se mobiliza para nos ajudar a conquistar esses objetivos, porque estamos em sintonia com eles. Porém, o contrário é verdadeiro. Quando temos pensamentos desregrados, pensamentos muitas vezes descontrolados, carregados de sentimentos pesados, e estendam isso para palavras também, é aí que a minha sintonia está, lá embaixo. E é óbvio que será muito mais difícil conseguir as coisas. Então, meus queridos, uma forma de começar a tentar mudar nossa sintonia, nosso pensamento, é justamente isso. Mudar o foco. Mudar a forma de enxergar as coisas. Chega de ver tudo errado. Nós fomos criados numa sociedade onde a gente acorda com o jornal 6 horas da manhã falando de morte, a gente vai almoçar com a televisão falando sobre problemas, assuntos muitas vezes pesados, a gente vai jantar, abre uma notícia na internet, na página principal está notícias que, como eu gosto de brincar, espirram sangue na nossa cara, e muitas vezes quando vamos dormir, damos uma última olhada na televisão e está falando sobre algo como corrupção e assim vai. É o dia inteiro, 24 horas por dia. Mas não é possível que em um mundo de quase 8 bilhões de pessoas nada de bom exista que não possamos acompanhar, que não possamos mudar o foco. Para o nosso pensamento e as nossas palavras mudarem, precisamos começar a mudar esse foco, a forma de ver as coisas. Temos que tomar cuidado para não sermos alienados. Mas também temos que tomar cuidado para não sermos totalmente errôneos no contexto que vivemos, na análise de mundo que vivemos. Que possamos falar, eu te amo. Que possamos falar, você é importante, eu consigo, eu posso, eu acredito. Frases carregadas de energias positivas. E que, sim, óbvio, existirão os momentos de xingamento, existirão os momentos de exteriorizar a raiva, enfim, mas que eles não sejam constantes. Pois se existe algo que é muito triste, se existe algo que é muito ruim, é uma pessoa que a única coisa que ela sabe dizer são lamentações. A única coisa que ela sabe falar são críticas. Isso é uma pessoa que está perdendo tempo. Não sejamos assim. Que possamos vigiar, orar, que possamos vigiar o nosso pensamento e nossas palavras, para que possamos construir e não destruir com aquilo que sai da nossa boca. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.